A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do versículo número 23, um texto muito conhecido pelos irmãos. Texto esse que é lido na maioria das igrejas quando vamos participar da ceia do Senhor. Versículo número 23, Paulo começa dizendo: Pois eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-os e disse: Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se unirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é fantástica, porque ela nos traz ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. Quando nós lemos o capítulo 11 de 1 de Coríntios, o que nós percebemos logo de cara é que o povo estava participando de um momento tão especial de qualquer jeito. As pessoas estavam participando, mas cada um estava pensando em si próprio. Cada um estava pensando apenas nas suas necessidades. Né? O povo judeu, quando se reunia, eles faziam uma refeição. Né? E essa refeição, ela era feita, cada um trazia uma porção. Então era um momento de comunhão, o momento de ceia era um momento de comunhão. E, na verdade, o momento de ceia, para nós hoje também, deve ser um momento de comunhão, um momento de confraternização. E as pessoas, no contexto judaico, era importante que as pessoas humildes, que não tinham condição financeira, elas tinham a oportunidade de comer comer junto com pessoas de aquisição financeira melhores. Então, alimentos que eles não tinham condição de comer, no momento de ceia, eles poderiam comer. Só que a igreja de Coríntios não estava fazendo isso. As pessoas estavam cada um trazendo o seu e comendo, se alimentando e deixando os irmãos, muitos irmãos, sem participar da refeição. Então, essa confraternização, essa união não estava existindo. E Paulo chama a atenção da igreja justamente para isso. Às vezes nós participamos da ceia, nós participamos desse momento abençoado da ceia do Senhor nas nossas igrejas, mas a pergunta que eu faço para mim e para você, será que nós compartilhamos dessa união que Paulo vem chamar a atenção no capítulo 11 aqui de Coríntios para a igreja? Será que nós compartilhamos com o nosso irmão? Será que nós compartilhamos com mais necessitados?
com aquelas pessoas que estão carentes, com aquelas pessoas na nossa igreja que não tem aquisição financeira. E olha que eu estou falando aqui da igreja, porque o apóstolo Paulo fala que nós precisamos cuidar primeiro dos nossos, depois dos de fora. Mas isso se estende também para os de fora. Será que nós temos verdadeiramente botado isso em prática? Ou será que nós estamos participando da ceia e dignamente? Assim como o povo aqui da igreja de Corinto estava fazendo. O interessante é que no versículo 23, Paulo começa dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. O momento da ceia, meu irmão, minha irmã, é o momento de lembrar da cruz, lembrar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu e você, para que nós tivéssemos a vida, para que nós tenhamos a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo, fazer isso em memória de mim. Precisamos lembrar, meu irmão, daquele sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Às vezes nós nos esquecemos, às vezes abandonamos Jesus por coisas mínimas. Damos valor a tanta coisa e esquecemos daquele sacrifício que Jesus fez na cruz. Não queremos abrir mão de nada. Queremos caminhar com Cristo, mas carregar o fardo do pecado nas nossas costas. Lembra do jovem rico, um jovem que chega até Jesus e diz: Senhor, o que é necessário, o que eu preciso fazer para te seguir? E Jesus diz para ele assim: você precisa seguir os mandamentos. Não matarás, honra teu pai e mãe. E foi citando, e aquele jovem diz: de tudo isso eu já cumpro, tudo isso eu já faço. E Jesus vai lá no íntimo dele e diz para ele: agora você pega tudo que você tem, venda e distribua entre os pobres. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus conhece o meu e o seu coração. Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia que o seu coração estava preso nas coisas materiais. O seu coração estava preso no seu dinheiro, na sua fortuna. Tem muita gente preso nas coisas materiais. Muita gente preso nas coisas palpáveis deste mundo. Está tão envolvido com este mundo que esquece do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E muitas das vezes estão participando da ceia indignamente, com pecado encoberto, pecados escondidos, deixando de confessar pecados. Não tem relacionamento com os irmãos da igreja. Não busca união dentro da igreja. Não busca se relacionar com todos dentro da igreja, com todas as classes que existem dentro da igreja. Pessoas fazendo grupinho de pessoas de poder aquisitivo melhor, que não se misturam com aqueles mais pobres da igreja. Tem irmãos de aquisição financeira melhores que nunca fez uma visita na casa de um irmão necessitado, de um irmão da igreja mais humilde, e muitos ainda têm vergonha, tem nojinho. Chega na casa do irmão, o irmão com aquele copinho do mocotó, daquela geleia mocotó, e a pessoa tem até nojo de tomar um café na casa do irmão, porque ele se acha muito superior, ele não faz parte desse grupo. Aí fica grupinhos dividindo na igreja. Grupinho que tem mais dinheiro, que tem menos dinheiro, que mora num bairro melhor, que mora na favela, que não mora na favela. É isso que estava acontecendo aqui na carta Paulo escrevendo aos Coríntios. Uma desunião danada. E muitos desses estão participando da ceia. E cantam: meu irmão, entre nós há uma aliança. Que aliança? Será que há aliança realmente? Pessoas falando mal uma das outras, difamando umas às outras, processando umas às outras, trazendo intriga para o meio do corpo de Cristo, uma confusão danada, uma falta de união, falta de amor.
E muitas das vezes estamos participando da ceia do Senhor com essas práticas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Não podemos participar da mesa do Senhor indignamente. Da mesma forma, versículo 25, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Versículo 26, porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Meus irmãos, a ceia do Senhor, os elementos da ceia do Senhor é uma coisa tão séria que houve discussões entre os reformadores. Lutero, John Wycliffe, Calvino, a Igreja Católica. A Igreja Católica defendia a transubstanciação. Eles tinham tanto zelo que acabaram entrando numa interpretação equivocada, dizendo que o pão e o vinho literalmente se transformavam ali naquele momento da ceia no corpo e no sangue de Cristo, ao ponto de eles pegarem as sobras ali da ceia e enterrarem. Mas aí veio Lutero e vai defender o quê? Não, a consubstanciação. Olha só, a preocupação era tanta que teve essas discussões. E na visão da consubstanciação quer dizer o quê? Que os elementos, pão e vinho, naquele momento, Jesus se faz presente ali no elemento. Jesus está com o elemento, presente no elemento. Então, a preocupação dos reformadores foi tão grande que eles acabaram discutindo sobre isso. A importância dos elementos. E não só a importância dos elementos, mas a importância também de como participar da ceia. Como participar da ceia. Então, a ceia do Senhor não é para participar de qualquer jeito. É um momento especial, meu irmão. É um momento de nós glorificarmos o nome do Senhor. É momento de nós refletirmos como está a nossa vida. Como nós estamos caminhando. Será que nós temos nos agradado a Cristo com o nosso comportamento? Ou será que nós estamos participando da ceia do Senhor indignamente? De qualquer jeito? Vou lá, eu tomo ceia. Estou em adultério, mas vou lá e tomo ceia. Estou lá no barzinho tomando uma cervejinha, mas domingo eu vou lá, eu tomo ceia. Estou sem falar com meu irmão, sem comunhão com meus irmãos, mas não tem problema, eu vou lá e tomo ceia. Por isso que o texto vai dizer, examine-se o homem a si mesmo. No momento da ceia, é o momento de você refletir, pedir perdão e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Porque tem muitos também que gostam de valorizar o pecado. Não vou tomar ceia hoje porque eu briguei com a minha esposa. Não vou tomar ceia hoje porque eu briguei com a minha sogra. Não vou tomar ceia porque eu fiquei chateado com o meu irmão. Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz que nós precisamos examinar, examine o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Peça perdão a Deus. Aquele momento da ceia é o momento de nós lembrarmos dos nossos pecados, das nossas falhas e pedir perdão e misericórdia a Deus e não cometer mais esse pecado. É isso que a Bíblia nos ensina. Pedir perdão, porque lá na Epístola de João ele vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, para os irmãos verem que durante a história, a preocupação que Paulo tinha, a preocupação que os reformadores tiveram, até na questão dos elementos, discussão sobre transubstanciação, consubstanciação, se é em memória, se não é em memória. Essas discussões, mas na verdade eu creio, eu espero em Deus, que a preocupação deles na verdade, era uma maneira deles ter zelo pelo momento da ceia.
É zelo pelo momento da ceia. E nós temos perdido esse zelo. Às vezes nós vemos assim certos momentos de ceia do Senhor que só misericórdia, sem reverência, sem espiritualidade. Nós precisamos tomar muito cuidado, meu irmão, porque esse momento da ceia não é simplesmente ir na igreja e tomar um cálice de suco de uva e comer um pedacinho de pão, não. É momento de vocês a se examinar a si mesmo. É momento de eu examinar a mim mesmo. Olhar para a minha vida, olhar para o meu comportamento e perguntar para Deus se essa minha atitude está agradando a Deus. Se essa minha maneira de conduzir a igreja está agradando a Deus. Se essa maneira de eu lidar com a liderança da igreja está agradando a Deus. E a liderança da igreja se examinar também se a maneira que ele está tratando a sua ovelha, conduzindo a igreja, está agradando a Deus. Se o meu comportamento dentro da minha família está agradando a Deus. Se o meu relacionamento dentro do departamento que eu faço parte na igreja, que eu estou liderando, que eu estou trabalhando, está agradando a Deus. É o momento de nós avaliarmos o nosso comportamento em todas as instâncias da nossa vida. Esse é o momento da ceia. Por isso que no versículo 28 ele vai dizer: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A condenação, irmãos. Não vai achando que a gente participando das coisas de Deus de qualquer jeito não vai ter resultado, não. Vai ter. Tem consequências. Olha para o povo de Israel como é que sofreu por conta da sua desobediência. Há punição para aqueles que desobedecem. Há bênçãos, misericórdia para aqueles que obedecem e também juízo para aqueles que desobedecem. Por isso que ele vai dizer: por isso há, versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Dormir no sentido de morte. Muitos foram levados até a morte. O Senhor levou pela desobediência. Alguns intérpretes entendem que esse morte também pode ser morte espiritual, dormência espiritual. A pessoa já está dominada, já está entregue à carnalidade. Espiritualidade zero, acontece também. Espiritualidade zero, carnudo, purinho, é carne pura. Não tem nada de espiritual, mas participa dos cultos, participa da ceia, está todos os dias dentro da igreja. Mas na verdade não é igreja. Não faz parte da igreja, daquela igreja gloriosa que vai morar no céu. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo do Senhor. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O interessante é que Paulo aqui está falando para a igreja. Por isso que eu estou falando para os irmãos aqui que esse dormir, ele tem um sentido de morrer, Deus levar, e também o sentido também de dormência espiritual. Dormência espiritual. Tem crente que está morto espiritualmente. Morto, está entregue, literalmente. Está entregue. Deixou a carnalidade tomar conta dele. Enquanto lá em Romanos, Paulo vai dizer: não vos conformeis com este mundo. Ele está querendo comungar com o mundo. Tem homens aí, irmãos, liderando igrejas, entregando a igreja ao mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Está acontecendo muito isso. Espiritualidade zero. As pessoas distantes de Deus. E é Deus que vai nos julgar. É Deus que vai nos disciplinar. Tem dois tipos aí. Aqui Paulo está falando para a igreja. Está falando para o povo. Tem os crentes, no meio da igreja tem dois tipos de pessoas.
Tem os crentes verdadeiros, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que esses já não estão sujeitos mais à condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que você não vai falhar, que você não vai errar em algum momento da sua vida. Mas quando nós erramos, nós falhamos, como aconteceu aqui nos irmãos aqui de Coríntios, nós estamos sujeitos à disciplina do Senhor, como ele vai dizer aqui no versículo 32, para não sermos condenados com o mundo. Cuidado. Cuidado com a disciplina do Senhor. Agora eu falo para os crentes, para aqueles que nasceram de novo. Porque mesmo entre os crentes há muitos fracos e doentes, e muitos até que já dormem. Agora tem aqueles também que ainda nem não tiveram encontro com Jesus. São verdadeiros, vivem um personagem. Esses, convertam-se, arrependei-vos dos vossos pecados, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Aproveite enquanto há tempo. Deixe de ser religioso, frequentador de igreja e converte-se. Converte-se. Aceita Jesus. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus trabalhar na sua vida e você vai ver o sobrenatural acontecer. Você vai ver coisas maravilhosas. É isso que o Senhor faz. Ele nos dá uma paz assim, uma coisa absurda, sobrenatural, algo especial. Faça isso. Faça isso. E aí, entendendo tudo isso, para que nós aí possamos o quê? Tomar a ceia, meu irmão, minha irmã, de uma forma digna, em obediência ao Senhor. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, então, coma do pão e beba do cálice. Faça isso. Seria tão bom se nós fizéssemos isso, né? Examinássemos a nós mesmos. Que eu possa fazer isso, meu irmão. Eu preciso fazer isso, minha irmã. Nós precisamos fazer isso todos os dias. Por isso que Paulo fala da mortificação. Isso é importante, para nós não nos comportarmos como esse povo aqui de Coríntios. Paulo chama a atenção da igreja. Ó, vocês falam aí em comunhão, um momento maravilhoso desse de comunhão, e vocês chegam aqui, começam a se alimentar, cada um comendo e só pensando em si, deixando os outros de fora. Que comunhão é essa? Foi isso que Jesus ensinou? Por isso que ele começa no versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor e já entreguei para vocês, já ensinei a vocês, e vocês estão se comportando indignamente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos, meu irmão, minha irmã, compreender a importância desse momento da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um momento de nós olharmos para a cruz, olharmos para o sacrifício que Jesus fez e olharmos também para nós, como que nós estamos diante de Deus. Será que somos dignos de estar na presença do Senhor? Será que estamos tomando a ceia, participando desse momento, este memorial, esse momento em que nós refletimos, em que nós olhamos para o Calvário, em que nós olhamos para aquele sacrifício que Jesus fez por nós? Será que nós estamos participando desse momento dignamente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando, meu irmão, minha irmã, esse entendimento de que o momento da ceia do Senhor é o momento de nós nos derramarmos na presença do Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, mudar os nossos comportamentos que desagradam a Deus e olhar para a cruz e, a partir daí, seguir um caminho de obediência àquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fiquem na paz e que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.